O filme que a Disney não quer que você veja, entre planos. Em seus quase 100 anos de existência, a Disney lançou obras incontestavelmente históricas e de grande qualidade. E, obviamente, a empresa se orgulha muito do seu legado de filmes, com exceção apenas de um. Um filme do qual a Disney se envergonha muito, a ponto de nunca Eu ter não vi esse lançado a obra filme. em VHS, DVD ou Blu-ray nos Estados Unidos até hoje, mantendo o longa em seus cofres para que ninguém mais tenha acesso a ele. Esse filme é A Canção do Sul, de 1946. Ai, tem, E não por que a sabia. Disney se envergonha do filme? Porque com o passar do tempo foi ficando cada vez mais claro como ele tem sérios problemas de racismo. Mas o que exatamente nesse longa é ofensivo? E será mesmo que a Disney está correta ao se recusar a fazer um relançamento da obra? Esse é um debate fascinante e importante de se fazer. Então hoje a gente vai analisar a história por trás dessa controversa produção e entender por que a Disney não quer que você veja A Canção do Sul. Lá vamos nós. A Canção do Sul conta a história de Johnny, um menino que vai passar uma temporada na fazenda da avó. Lá ele conhece Tio Rimas, um senhor que passa o dia inteiro contando histórias para crianças. E com essas histórias, Tio Rimas vai ajudar Johnny a lidar com as dificuldades que ele encontra no dia a dia da fazenda. Ok. And just like I told him in the first place, you can't run away from trouble. There ain't no place that fair. A Canção do Sul foi baseado em uma série de contos escritos por Joel Chandler Harris no final do século XIX. Ok. Neles, Harris recontava histórias Mano. do folclore afro-americano. Não é por nada, mas porquê é que sempre que eles se tentam basear num livro com várias histórias para fazer um filme dá ruim? Gente, qual é o problema? Dá sempre merda. Mano, é estúpido. Como é que é possível? Não acertam uma. Compraram o coisa do caldeirão mágico, deu ruim. Este deu ruim. Este aqui nem tem à venda. O caldeirão mágico que até já vi, mas este aqui, porra, mano. É sempre que é de um filme, que ódio. Que ele ouviu quando era mais jovem e trabalhava em uma plantação de algodão ao lado de fazendeiros negros. Para narrar esses contos, Harris inventou o personagem Tio Rimas, que acabou se tornando muito popular nas décadas seguintes. E uma das pessoas que admirava muito as histórias do Tio Rimas era Walt Disney. Walt Disney. Por conta disso, ele fez questão de levar o personagem e seus contos folclóricos para as telonas. E isso com um ambicioso plano de misturar atores em carne e osso com personagens animados que davam vida às histórias contadas por Tio Rimas. Em 1946, A Canção do Sul estreou nos Estados Unidos e teve um moderado nível de sucesso de bilheteria. Sem contar que depois ele chegou a vencer o Oscar de melhor canção original pela faixa Zippity Duda. E durante décadas, a Disney se orgulhou e muito de A Canção do Sul. Basta ver todas as vezes que o estúdio relançou o longa nos cinemas. Primeiro para comemorar os 10 anos do filme, em 1956. Depois, em 1972. Depois, no ano seguinte, 1973, em sessões duplas com os Aristogatos para comemorar os 50 anos da Disney. Em seguida, em 1980, pelos 100 anos dos contos de Harris. E por último, em 1986, pelo aniversário de 40 anos da estreia de A Canção do Sul. Caraca. Mas depois de 86, esse amor todo da Disney pelo filme sumiu. Afinal, desde sua estreia, o longa era acusado de ser racista. E essas acusações de racismo só foram ganhando mais força com o passar dos anos. E assim, 40 anos depois de lançar A Canção do Sul, a Disney finalmente pareceu ter se tocado de como o longa realmente era ofensivo. Agora envergonhado, o estúdio decidiu esconder o filme do público americano. Além de nunca mais relançar A Canção do Sul nos cinemas em datas comemorativas, a Disney decidiu não lançar a obra em VHS nos Estados Unidos. Eles apenas liberaram a fita do filme em alguns mercados internacionais, incluindo o Brasil. É assim, é fixe quando eles conseguem misturar o desenho com a vida real, quando é bem feito. Não estou a dizer que este foi mal feito porque eu não vi o filme. Mas, por exemplo, Mary Poppins, para quem assistiu o 1 e o 2, mano, o 1 não. Foquem-se no 2, é mais recente. Mas o 1 também dá para ver que a mistura é bem feita. Mas tem uns filmes que misturam desenho animado com a vida real que fica, mano, fica ruim, velho. Fica ruim demais. Uma coisa assim, mano,
uma dor no coração quando vês. Brasil. Em seguida veio a era das mídias digitais, Mas este parece que e a ficou bom. restrição da Disney ficou ainda mais Porque intensa. Dessa vez, a Canção do Sul não recebeu um lançamento são uns detalhes, são uns personagenzinhos animados que aparecem, não é tudo animado, não é tipo tudo animado e aparece lá um ser humano de repente, entendeu? em DVD ou Blu-ray em nenhum lugar do mundo, contribuindo ainda mais para que o longa fosse caindo cada vez mais no esquecimento. A única coisa que a Disney fez para manter parte E olha do filme aqui. vivo Dá para ver a passagem da pedra onde ele está sentado para o galho e para o sapo. Tipo assim, dá para ver que isto é animação, ó, a sombrinha do sapo. Tá muito bom, mano. foi celebrar apenas os trechos animados de A Canção do Sul. Esses segmentos em especial foram lançados em coletâneas de curtas da Disney, foram recontados em livros, em discos e até mesmo viraram tema de brinquedos no parque da Disney. Não. Ou seja, a empresa basicamente foi deixando de lado a parte do filme relacionada à representação que eles fizeram dos negros para se focar cada vez mais nos Yeah. animais fofos do filme. Quer dizer, é assim, eu não vi muita coisa do Ursinho Pooh. Não vi muita coisa e também não era o meu desenho favorito, sou bem sincera. Tipo assim, eu via muito quando era a série. Porque passava no horário que eu estava lá e era entre programas que eu via. Agora o resto dos filmes não vi grande coisa. Não. Tipo, eu só vi os episódios. Os filmes acho que cheguei a ver um que era com o Christopher Robin, mas foi só esse, não vi mais nenhum. E lembro-me que tinha um balão. Não me lembro nada do filme. Basicamente lembro-me que tinha um balão, tinha o Christopher Robin e tinha o Pooh. Mas não me lembro de mais nada. Nem me lembro do que é que se tratava a história. De tão marcante que foi. Mas afinal de contas, o que tem de tão problemático em A Canção do Sul? A principal coisa nele que até hoje ofende muitos afro-americanos é a sua representação caricata dos negros. Em especial na forma estereotipada deles falarem, com palavras exageradamente distorcidas e com uma concordância verbal que desvia da norma padrão do inglês. Oh, there now. Done gone and got something in your eye. And I ain't surprised. Things blowing around here the way they does. Beleza, afrodescendentes em zonas rurais do século XIX tinham sim um jeito particular de falar. Isso é normal de qualquer cultura em qualquer região do mundo. Não, O problema é que muitas obras culturais produzidas por brancos e que tinham personagens negros exageraram cada vez mais o jeito deles falarem, consolidando o estereótipo de que negros eram incultos, entre aspas. Mano, uma blackface ali em... Então, o que era um dialeto regional comum É. acabou se tornando uma caricatura extremamente ofensiva de tão exagerada. E é exatamente esse tipo Esse filme do Ursinho Pooh é só isso que eu me lembro. É um balão, Christopher Robin e o Ursinho Pooh. Mas do que é a história, Melanie? E até o Good virou. É basicamente isso. O que é que se trata? Ninguém lembra. Mas sabem que tem esses 3 elementos aí. de representação Tá bom. que a gente vê É em isso. A Canção do Sul. Test whether the wind blowing good or bad. And if it's blowing toward the bull, that ain't good. Cause then he smell you coming and catch you on his own show. Outro problema do filme é a representação histórica que ele faz. Até hoje, muitas pessoas pensam que a trama do filme se passava no período da escravidão. Afinal, temos os figurinos e os cenários do século XIX e uma família branca e rica dona de uma fazenda onde dezenas de negros trabalham para eles. Mas na verdade, a história se passa na chamada Era da Reconstrução. O período Mano, tem aquele filme do Ursinho Pooh. Assassino. Que os gajos ficaram a passar fome porque o Christopher Robin foi embora e nunca mais voltou e era ele que lhes levava comida e papapá. Mano, eu não vi o filme, mas já me disseram que o filme é tão lixo, velho, que eu nem dei chance. Eu disse assim, não vou perder tempo a ver isto, mano. Nem um pouco. logo após o fim da escravidão nos Estados Unidos. O que significa que os personagens negros do filme não são escravizados, mas sim trabalhadores livres. Isso fica evidente, por exemplo, quando a gente vê que o tio Remus tem a opção de ir embora da fazenda quando ele quiser. Mas não é à toa que muita gente acha que o filme se passa durante o período da escravidão. Afinal, A Canção do Sul não faz nenhuma menção direta de que a história se passa durante a Era da Reconstrução. Em nenhum momento eles indicam em que ano a história se passa, e nunca é mencionado Acho explicitamente que é se os esse. personagens negros são trabalhadores livres ou escravizados.
Para entender que a Canção do Sul realmente se passa durante a reconstrução, só estando muito atento a detalhes que deixam isso implícito. E isso pra mim é incompreensível. Por que você faria um filme desses sem tomar medidas para deixar muito claro que os personagens negros não são escravizados? Por que você escolheria deixar o filme quase ambíguo sobre algo tão importante? Exato. Mas fica pior. Mesmo se eles tivessem deixado muito explícito que a Canção do Sul se passa durante a reconstrução, o filme ainda seria problemático. Porque o fim da escravidão não fez os conflitos entre brancos e negros desaparecerem milagrosamente, é claro. Sim, é verdade que no início da reconstrução foram aprovadas leis que davam mais direitos civis à população negra americana, como o de votar e de ter grandes porções de terra. Mas isso não durou muito tempo, já que logo depois essas leis foram revertidas e a segregação dos negros foi oficialmente instaurada na lei em diversos estados. Ou seja, a reconstrução ainda foi um período extremamente traumático para os afro-americanos. Mas não é isso que você entenderia se você se baseasse apenas em A Canção do Sul. Aqui, todos os trabalhadores negros são mostrados como completamente felizes em sua submissão, tudo é lindo, tudo é pacífico. E você pode até dizer que esse era o padrão Disney de contar histórias, sempre tentando fugir de controvérsias. Sim, é o padrão Disney. Fazer tudo parecer lindo e maravilhoso. É o padrão deles. Mas uma coisa é evitar polêmica. Outra coisa é falar da vida de negros no século XIX, fingindo que a escravidão de alguns anos anteriores não teve impacto negativo algum. Vamos por aí, a história da Branca de Neve é basicamente um caso de um maior de idade a ficar com uma menor de idade. A Branca de Neve, caso vocês não saibam, tem 11 anos. Ela com 11 anos casa-se com... é beijada por um homem que ela mal conhece, casa-se com ele e vai viver para o castelo dele. É isso! A Cruella, a Cruella de Vil fumava. Fumava na animação, fumou nos 2 live actions, só não fumou no último filme porque a Disney é contra essas coisas. Naquela época não era, foi só depois. Esse não é o tipo de história que pode ser contada no vácuo, simplesmente ignorando o debate sobre o terrível legado da escravidão. Fazer isso é irresponsabilidade. Yeah. E se tudo isso não fosse suficiente, tem também a péssima construção dos personagens de A Canção do Sul. Aqui, absolutamente todos os personagens negros só existem para avançar a narrativa dos personagens brancos. Eles só estão lá para servir, ajudar e para melhorar o dia dos brancos. E quando você escreve um roteiro com personagens negros de destaque, mas nenhum deles tem uma história própria que não gira em torno dos personagens brancos, você acaba com um filme racista em suas mãos. Toby? Yes, Miss Doshi. This is my grandson, Johnny, and he's the apple of my eye. Now you take good care of him and show him our plantation. And if he gets into Tranquilo. trouble, you see that he gets out of it. Então beleza, agora vocês já entenderam melhor o que faz A Canção do Sul ser um filme tão problemático. Mas será que ele não tem mérito nenhum? Bom, ele tem sim. É importante apontar, por exemplo, Super machista. Mas tem uma... Tu vês muitas coisas nas histórias da Disney que é muito baseado no Walt Disney. Por exemplo, tu vês que os personagens quando têm... já repararam que a maior parte das princesas não tem mãe? O Walt Disney perdeu a mãe dele muito cedo na vida dele. E ele acreditava... cedo não. Ele chegou a perder a mãe dele. Mas ele acreditava que todas as crianças que cresciam sem uma mãe acabavam por crescer crescer com alguma falha, tipo assim, a faltar-lhe alguma coisa, e não era assim, tipo, não é? Claro que vai-te faltar aquela figura na tua vida, mas isso não quer dizer que tu és mais ingênuo ou és mais burro por isso, entendeu? Ah, sim. O Mickey fez muitas. Exato, mas é isso. Mas é essa cena. Ele acreditava que tipo todas as crianças que não. Por exemplo, dizem, toda a gente diz: as princesas da Disney são muito ingênuas. Mano,
E já reparaste que a maioria delas não tem mãe? E há uma mulher, foi a primeira. Mano, eu estava a brincar, super machista, então. Que James Baskett entrou para a história como o primeiro ator negro a estrelar um filme da Disney. A performance dele como T. Remus deu projeção para a carreira dele, e apenas 3 anos após a estreia de A Canção do Sul, ele recebeu um Oscar honorário, fazendo dele o primeiro negro a receber um prêmio especial da Academia. E não tem como não falar da qualidade da animação de A Canção do Sul. Esse foi o primeiro longa-metragem da Disney a misturar atores reais com personagens animados. E já de cara eles conseguiram criar algo belíssimo, um resultado que impressiona até hoje. Realmente parece que ambos lados coexistem perfeitamente no mesmo espaço, principalmente graças à forma como esses personagens se deslocam nos cenários e interagem com luz e sombras reais. E isso tudo abriu as portas para que a Disney depois criasse clássicos como Mary Poppins. Não, mas Sem a contar Mary que as Poppins canções é do muito filme fixe. são muito boas. How do you do? Fine, how are you? Tendo levado em conta todos esses aspectos, é importante a gente questionar. Será que a Disney realmente deveria manter A Canção do Sul trancado nos seus cofres para que ninguém nunca mais veja ele? Bom, particularmente, eu acredito que a Disney deveria liberar o filme. Também Porque, acho. por mais que o longa seja ofensivo e racista, ele não deveria ser apagado da história. Justamente porque esse tipo de filme problemático levanta um debate essencial para a gente entender a evolução da representação racial no Mesmo. cinema. Se fosse pra Mano, e nem é só isso. É que pensem, o filme é de 1946. Isto ter acontecido naquela época e eles, passado um tempo, tentarem apagar isso, só significa uma coisa. Que eles aprenderam. Que eles perceberam, mano, nós aqui não fomos bem. Temos de tirar isto porque a gente a sentir-se ofendida. Mas se calhar é por isso mesmo é que deviam deixar. É um exemplo do tipo de coisa que não se pode fazer. Tipo, está aqui a representação mal feita. É para vocês verem aquilo que não devem fazer. A gente queria fazer uma coisa bonita, uma coisa fixe, mas olha, fizemos uma cagada em 3 atos. Mas, mano, está aqui. É o nosso erro, está cá. Toda a gente pode ver o erro, está aqui. Mas a cena é que eles querem parecer perfeitos e não pode ter erros. Para tirar de circulação todo o filme racista, a gente teria que se livrar de obras cruciais, ainda que controversas, como O Nascimento de uma Nação, E o Vento Levou e Bonequinha de Luxo. Ou seja, não é apagando obras racistas da nossa história que a gente vai conseguir combater o racismo. Exatamente. É muito melhor preservar e estudar esses filmes de forma crítica, compreendendo seus contextos históricos e como eles refletem visões de mundo mais antiquadas. E a gente deveria conseguir fazer isso com A Canção do Sul. É como defendeu o Nostalgia Critic em seu vídeo sobre o longa. A Disney deveria relançar o filme, mas incluindo, por exemplo, uma introdução que explicasse como o filme reflete visões ultrapassadas e preconceituosas. Com uma estratégia dessas, você disponibiliza a obra para todo mundo, ao mesmo tempo em que incentiva as crianças a não verem o racismo do filme como algo normal. Como exemplo, dá Mano, e a cena nem é só essa. Se eles relançarem o filme assim como está, só com essa introdução, as crianças não vão ver. Quem vai ver vai ser só gente adulta. Então é tipo que as crianças não gostam de filme assim. Tipo, não estou a falar de filme assim, tipo animado e coisa. Não, filme assim, com esta qualidade mais antiga. Estão a perceber? Sem passar por um 1080p. Estão a entender? Tipo, Dá uma olhada nessa introdução da Whoopi Goldberg para uma coletânea de curtas do desenho Tom e Jerry. Now, some of the cartoons here reflect prejudices that Também were dava para common fazer in isso. American society, especially when it came to racial and ethnic groups. Now, these Para fazer prejudices were wrong modificações then, e- and they are certainly wrong today. e mudar o final. Sim, é compreensível que a Disney tenha vergonha do seu filme. E liberar A Canção do Sul nos dias de hoje seria admitir a existência dessa mancha na respeitada reputação do estúdio. Mas se for para ajudar a avançar nossos debates sobre racismo, esse com certeza é um preço pequeno a se pagar. Também acho. Acho que ia ser Galera, muito obrigado por terem conferido. Acho que ia ser bem aproveitado se o filme fosse repostado. Muito obrigada pelo vídeo. Ótimo. Vambora, gente.